Então, agora que a gente já teve uma introdução sobre fosforilação oxidativa, que é um processo diferente de fosforilação a nível de substrato, a gente pode começar a falar de mecanismos de como fosforilação oxidativa acontece. Eu já adiantei para vocês que a fosforilação oxidativa acontece porque elétrons são transferidos de NAD ou FAD reduzidos para oxigênio. E para vocês entenderem o processo, eu preciso dar um outro conceito, que é o conceito de potencial de oxidorredução. Eu preciso dar esse conceito porque reações bioquímicas só podem acontecer, só são possíveis de acontecer, se elas forem termodinamicamente viáveis. Portanto, a gente só pode ter transferência de elétrons de uma molécula para outra se a molécula que está recebendo esses elétrons tiver maior afinidade por esses elétrons. E é justamente isso que é potencial de oxidorredução ou potencial redox, que é o que eu preciso trazer como conceito para vocês agora. Então, potencial de oxidorredução ou potencial redox é uma medida, é um número que reflete a afinidade de uma molécula por elétrons. E essa medida é em volts. E é só isso que vocês precisam saber como definição. Então, o NAD, por exemplo, tem um potencial redox de menos 0,32 volts. É uma afinidade razoavelmente baixa por elétrons. Já o piruvato tem um potencial redox de menos 0,19 volts, um pouquinho mais alta a afinidade do piruvato por elétrons do que a afinidade do NAD por elétrons, mas ainda um potencial redox negativo. Quando você tem uma reação de transferência de elétrons, por exemplo, uma transferência de elétrons de NADH, NAD reduzido, para piruvato, reduzindo esse piruvato a lactato e transformando o NAD em NAD+, em NAD oxidado, você vai ter uma diferença de potencial de oxidorredução, que é esse delta E0 que vocês estão vendo aqui, que nada mais é que a diferença entre os potenciais redox das duas moléculas originais. Quando que uma reação vai ser possível termodinamicamente? Quando houver transferência de um composto com um potencial redox menor para um composto com potencial redox maior. É só esse o conceito que vocês precisam saber. Vocês já viram que reações são termodinamicamente possíveis quando elas têm um ΔG negativo. Na verdade, existe uma relação matemática entre o ΔE, a diferença de potencial redox, e o ΔG, a diferença de energia livre de Gibbs, que é uma relação que eu não vou derivar, mas é uma relação inversa. ΔG negativo indica uma reação termodinamicamente possível. ΔE positivo indica uma reação que é factível. E é por isso que a relação entre esses dois valores acontece com sinal invertido. Mas vocês não precisam saber fazer contas, é apenas importante entender que a transferência de elétrons precisa acontecer de um composto com potencial de oxidorredução menor para um composto com potencial de oxidorredução maior. E na fosforilação oxidativa, o que acontece é uma transferência de elétrons de NAD reduzido, ou FAD reduzido também, para oxigênio. E o oxigênio tem um potencial redox bastante maior que o NAD e o FAD, por isso essa transferência de elétrons é termodinamicamente favorável e é por isso que ela ocorre na natureza. Agora, a diferença de potencial redox entre o NAD e o oxigênio é bastante grande. A liberação de energia nessa reação é bastante grande. E ela não acontece em um passo só na natureza. Por que ela não acontece em um passo só? Se você faz uma reação com liberação muito grande de energia, é uma explosão de energia. É difícil aproveitar toda essa energia para utilizar dentro da célula. Se você faz uma transferência passo a passo, aumentando a afinidade por elétrons passos a passos, você tem transferências que são sempre possíveis e você está liberando uma quantidade mais manejável de energia. Dessa maneira, o aproveitamento energético pode ser maior. E é por isso que a gente evoluiu para transferir elétrons em vários passos sequenciais do NADH para o oxigênio. É uma sequência de reações de oxidorredução que eu já vou mostrar para vocês.
Essa sequência de reações de óxido-redução acontece na membrana interna da mitocôndria. Ela é catalisada por componentes da membrana interna da mitocôndria. Então vamos ver essa sequência de reações. Eu vou mostrá-la para vocês primeiro como uma sequência de reações em termos do potencial de óxido-redução e depois a gente vai ver também num esquema em que vocês vão ver a estrutura desses componentes diferentes na membrana. Então, um caminho para a transferência de elétrons são elétrons que vêm do NADH. O NADH a gente viu que tem um potencial redox negativo de menos 0,32. O NADH vai chegar dentro da matriz mitocondrial e vai doar elétrons para um conjunto enorme de proteínas, na verdade é um complexo com várias subunidades proteicas, chamado de complexo 1. Esse complexo 1, um conjunto de proteínas bastante grande, está inserido e atravessa inteiramente a membrana mitocondrial interna. Porque ele é um complexo, a gente não pode falar muito num potencial redox específico, né? Então eu coloquei aqui um potencial redox aproximado de algum componente dentro desse complexo, porque ele tem vários componentes diferentes. Mas a verdade é que o complexo 1 tem uma afinidade por elétrons maior do que a afinidade por elétrons do NADH. Então o NADH consegue doar elétrons para o complexo 1. O NADH então se oxida, vira NAD+, e o complexo 1 fica reduzido pelos elétrons que removeu do NADH. O complexo 1, como eu falei, é um complexo muito grande de proteínas que fica meio parado na membrana. Ele não se movimenta muito na membrana e, portanto, tem mais dificuldade de interagir com outros componentes grandes da membrana. Por outro lado, componentes pequenos da membrana podem se movimentar rapidamente e podem reagir com esses complexos grandes. Um exemplo de componente pequeno da membrana é a coenzima Q. Então, a coenzima Q não é uma proteína, a coenzima Q é um lipídio, e é um lipídio que é capaz de ser reduzido e oxidado reversivelmente. Ele tem uma afinidade por elétrons maior que a afinidade do complexo 1, tem um E0 de em torno de 0,05. A coenzima Q, então, se movimenta dentro da membrana, tromba com o complexo 1, reage com o complexo 1, remove elétrons do complexo 1, o complexo 1 novamente fica oxidado e agora a coenzima Q está reduzida. Como um componente lipídico que está dentro da membrana e bastante móvel porque tem um tamanho pequeno, essa coenzima Q pode se movimentar dentro da membrana até ela trombar com outro complexo proteico dentro da membrana mitocondrial interna, chamado de complexo 3. Eu não coloquei aqui o nome complexo, mas é complexo 3. Complexo 3 também é um conjunto de várias subunidades proteicas grande, atravessa a membrana inteira e fica basicamente parado ali na membrana. Ele tem uma afinidade por elétrons de 0,2, uma afinidade positiva maior que da coenzima Q e do complexo 1. Então o complexo 3 é capaz de ser reduzido pela coenzima Q, tirar elétrons da coenzima Q e colocar no complexo 3. O complexo 3 é capaz de doar elétrons para mais um componente menor e mais móvel do transporte de elétrons, que é o citocromo C. O citocromo C é uma proteína, mas é uma proteína bem menor do que os complexos respiratórios, e é o único componente dessa cadeia de transporte de elétrons que não está localizado dentro da membrana mitocondrial interna. Na verdade, o citocromo C é uma proteína que está na superfície da membrana mitocondrial interna, voltada para o lado da membrana mitocondrial externa. Então, uma proteína do espaço entre as duas membranas mitocondriais, uma proteína pequena. E essa proteína consegue andar na superfície da membrana, retirando elétrons do complexo 3 e transferindo elétrons, por causa desse potencial de óxido-redução, para o complexo 4, que é um complexo que tem uma afinidade maior por elétrons do que o citocromo C ou do que o complexo 3. O complexo 4, de novo como o nome fala,
é muito complexo, várias subunidades proteicas, grande, inserido na membrana mitocondrial interna, e nele 4 elétrons derivados de NADs ou FADs vão reduzir uma molécula de oxigênio que se liga ao complexo 4, formando 2 moléculas de água. O oxigênio consegue ser reduzido por esses elétrons porque o oxigênio tem uma afinidade maior ainda por elétrons do que todos esses complexos. Então, revisando, elétrons saem do NAD, vão para o complexo 1, vão para a coenzima Q, uma molécula menor e móvel, que transporta elétrons entre o complexo 1 e o complexo 3. Do complexo 3, esses elétrons são transportados por uma proteína pequena, que é o citocromo C, para o complexo 4, onde 4 elétrons juntos reduzem uma molécula de oxigênio, de O2, a 2 moléculas de água. Esse é o caminho do elétron do NAD. O que acontece com os elétrons que vêm do FAD? Em primeiro lugar, eu queria que vocês reparassem no potencial de óxido-redução do FAD. O potencial de óxido-redução do FAD é maior que do NAD. Isso significa que transferir elétrons de FAD para oxigênio vai liberar menos energia do que transferir elétrons de NAD para oxigênio. É por isso que vocês já têm uma ideia que se produz menos ATP a partir de FAD do que se produz a partir de NAD. Os elétrons do FAD, na verdade, são transferidos para uma proteína chamada complexo 2. Essa proteína chamada complexo 2, porque também é uma proteína grande inserida na membrana mitocondrial interna. Mas o complexo 2 tem um outro nome, e o outro nome é um nome que vocês viram na aula do ciclo do ácido cítrico. Esse outro nome é succinato desidrogenase. Succinato desidrogenase era aquela enzima que tirava elétrons e fazia um FAD reduzido do succinato. Agora, essa mesma enzima vai ter esse FAD reduzido dentro dela e vai transferir esses elétrons para a coenzima Q. Na verdade, o FAD é uma coenzima que está dentro do complexo 2 ou da succinato desidrogenase e não sai. Ele é reduzido pelo succinato e doa elétrons para a coenzima Q dentro da membrana mitocondrial. Por isso os dois nomes. A enzima foi caracterizada como parte do ciclo de Krebs e depois caracterizada como um dos complexos de transporte de elétrons. Esses elétrons do FAD vão para a coenzima Q, a mesma coenzima Q que pode pegar elétrons do complexo 1 também, e aí vão ser transportados da mesma maneira que a gente viu antes, para o complexo 3, para o citocromo C, para o complexo 4 e para o oxigênio. Tá? Para reduzir o oxigênio por 4 elétrons, esses 4 elétrons podem vir de qualquer lugar. Podem ser todos os 4 elétrons de NAD, todos os 4 elétrons de FAD, ou uma mistura de elétrons de NAD e de FAD. Não faz diferença, o complexo 4 não sabe de onde vieram esses elétrons. Tá? Depende do fluxo diferente, das atividades diferentes dessas enzimas. Bom, então vimos como elétrons são transportados de NAD para oxigênio. A gente não viu a estrutura de nenhum desses complexos. E, na verdade, eu não vou dar estrutura desses complexos, nem desses componentes da membrana mitocondrial interna para vocês. Eu acho que é pouco útil para vocês conhecerem toda a estrutura dessas proteínas e desses componentes, em termos de ganho de conhecimento útil para a prática de vocês. O que eu acho que é importante vocês saberem é que todos esses complexos respiratórios e o citocromo C também são proteínas que contêm metais, porque os resíduos de aminoácidos de proteínas não são capazes de catalisar, de receber e doar elétrons. Esses resíduos não são capazes de participar de reações de óxido-redução. Por outro lado, metais são capazes de receber e doar elétrons. Então, vários dos nossos componentes respiratórios, da cadeia de transporte de elétrons, contêm ferro, como, por exemplo, dentro de estruturas de complexos de ferro e enxofre, como vocês estão vendo aqui, ou também podem conter cobre. E a gente vai ter também proteínas que vão estar participando do transporte de elétrons que dependem de cobre.
Isso pode estar dentro, né, tanto o ferro quanto o cobre, de grupos M, como vocês estão vendo aqui. São grupos muito parecidos com os grupos M da hemoglobina, só que são grupos M especializados em transferir elétrons e não em ter uma ligação com o oxigênio para levar esse oxigênio para outro lugar no tecido. Por que isso é importante? Isso é importante porque quando falta ferro no nosso corpo, se a gente sente cansaço por causa de anemia, por causa de falta de ferro, é porque falta ferro nas nossas mitocôndrias, né? A gente mede essa anemia através de uma diminuição da hemoglobina e do ferro ligado à hemoglobina no sangue. Mas você precisa ter uma diminuição enorme de hemoglobina para faltar oxigênio no tecido periférico. O que essa diminuição de hemoglobina indica é que falta ferro em todo o corpo, inclusive nas mitocôndrias. E se falta ferro nas mitocôndrias, a síntese de ATP na mitocôndria fica prejudicada e, portanto, você vai ter menos produção de energia. Então, é importante a participação de metais nessa transferência de elétrons na mitocôndria, mas a gente não vai passar a estrutura específica de todos esses complexos que vocês vão ver nos livros, porque eu não acho importante para a matéria de vocês. Bom, então vamos revisar agora o que a gente viu de transporte de elétrons, só que colocando uma imagem da membrana mitocondrial interna e desses complexos. Então aqui a gente tem a membrana mitocondrial interna, esse aqui é o lado da matriz mitocondrial e esse aqui é o lado do espaço intermembranas mitocondrial. A outra membrana, né, a membrana externa da mitocôndria, estaria aqui em cima. O que a gente viu é que o NAD reduzido vai doar elétrons para o complexo 1. Então esse é o complexo 1, uma proteína enorme inserida na membrana mitocondrial interna. O complexo 1 vai então doar elétrons para um componente pequeno e lipídico chamado coenzima Q, que se move dentro da membrana. Pega elétrons do complexo 1 e transfere esses elétrons para o complexo 3, que é um complexo grande componente da membrana mitocondrial interna. O complexo 3 vai então doar elétrons para uma proteína pequena, chamada citocromo C, que está na superfície da membrana mitocondrial interna, uma proteína móvel que consegue andar nessa superfície dessa membrana. E citocromo C vai transferir elétrons para o complexo 4, onde oxigênio vai estar ligado e esse oxigênio vai ser reduzido a água por 4 elétrons, né? Ou meio oxigênio vai ser reduzido por 2 elétrons, gerando uma molécula de água. Isso para NAD. Para FAD, que é derivado de succinato, esse succinato vai doar elétrons para o complexo 2, que também chama succinato desidrogenase, e isso vai formar fumarato. Esses elétrons vão reduzir um FAD que está dentro do complexo 2, e esse FAD vai reduzir a coenzima Q, que então vai reduzir complexo 3, citocromo C e complexo 4 exatamente da mesma maneira que os elétrons derivados do NADH. Agora, a gente acabou de reoxidar todos os NADs e todos os FADs que a gente produziu, tanto na via glicolítica, quanto na formação de acetil-CoA, quanto no ciclo de Krebs, todos reoxidados. Produzimos água, já tinha produzido CO2 no ciclo de Krebs. Está completamente oxidada uma molécula de glicose. Qual que é o problema? O problema é que a gente oxidou esse NAD e FAD, mas a gente não gerou ATP nenhum. E é exatamente aqui que a ciência parou até os anos 60. Até os anos 60, na verdade, até os anos 40, já estavam estabelecidas todas as vias metabólicas principais. A via glicolítica foi estabelecida nos anos 20, 1920, e nos anos seguintes foi se entendendo como que todas as outras vias, como que as reações bioquímicas aconteciam em todas essas outras vias metabólicas. Nos anos 60, se sabia que na mitocôndria tinha oxidação de NAD e oxidação de FAD, produzindo água, e se sabia que esse processo também gerava ATP, que ele era acoplado à síntese de ATP.
mas não se sabia o que ligava os dois processos, como que a oxidação de NAD e de FAD era ligada à produção de ATP. Porque toda a produção de ATP que se tinha visto até então era uma produção a nível de substrato, era uma produção, como vocês viram até agora, né? Por exemplo, fosfenolpiruvato doando o seu grupo fosfato para um ADP fazendo ATP, ou seja, uma enzima produzindo ATP. Todo mundo ficava procurando o intermediário rico em energia químico que gerasse esse ATP. Qual que era o fosfenol da mitocôndria que gerava esse ATP? Mas ninguém conseguia achar esse intermediário químico. Até que surgiu um cientista, o Peter Mitchell, que propôs uma coisa completamente radical para a época, mas completamente correta, que era que não havia um intermediário químico que gerava a síntese de ATP. Que em vez disso, o intermediário rico em energia era um potencial eletroquímico através da membrana interna mitocondrial. Ou seja, o ATP não era gerado por energia química de uma molécula, e sim por energia elétrica, por uma diferença de carga através da membrana mitocondrial interna. E ele estava completamente correto. Eu vou explicar para vocês um pouco dos experimentos que levam a gente a acreditar nessa teoria dele no vídeo que eu vou fazer sobre as evidências científicas. Ele estava completamente correto nessa hipótese dele, que hoje é conhecida como a teoria quimiosmótica, que na época era a hipótese quimiosmótica, que é o que melhor explica como a gente sintetiza ATP na mitocôndria. O que a gente sabe hoje? A gente sabe hoje que nos complexos 1, 3 e 4, mas não no complexo 2, à medida que os elétrons vão passando por esses complexos e mudando a estrutura dessas grandes proteínas, essas proteínas pegam prótons da matriz mitocondrial e jogam esses prótons no espaço intermembranas. Isso cria uma diferença de concentração de prótons, tanto uma diferença de pH quanto uma diferença de carga, que faz com que o próton voltar para dentro seja muito favorável termodinamicamente. Na verdade, cria um polo negativo e um polo positivo na mitocôndria, né? Negativo dentro da mitocôndria, positivo fora, muito parecido com uma bateria. Então, a volta dessa carga positiva para dentro da mitocôndria é muito favorável termodinamicamente. E essa energia, dessa diferença de carga, dessa concentração maior de prótons fora da mitocôndria do que dentro, é o que vai fazer a síntese de ATP. Basicamente, quando você tem esse acúmulo de prótons fora, né, da mitocôndria, na verdade do espaço intermembranas, você tem uma carga muito mais positiva no espaço intermembranas do que na matriz mitocondrial. Os prótons não conseguem voltar por dentro da membrana. A membrana é um ambiente onde um composto com carga, como um próton, não atravessa bem. Mas os prótons conseguem voltar por dentro de uma proteína especializada. E essa proteína especializada, chamada ATP sintase, vai acoplar o retorno desse próton à fosforilação de uma molécula de ADP com fosfato para gerar ATP. Então, basicamente, o que o Peter Mitchell propôs, o que é a teoria quimiosmótica, é que a oxidação de NAD e de FAD, reduzindo oxigênio à água, leva à produção de um potencial eletroquímico através da membrana mitocondrial interna, um potencial de membrana, com a produção de uma carga positiva no espaço intermembranas e negativa na matriz, e que isso favorece o retorno do próton. Quando esse próton retorna por dentro da ATP sintase, acontecem mudanças na estrutura dessa proteína, da ATP sintase, que favorecem a produção de ATP. Então, o retorno do próton, essa energia do retorno do próton, é investida na produção de uma molécula de ATP, na ATP sintase. Então, a gente tem transformação de energia química
em energia elétrica de volta em energia química através da síntese de ATP na mitocôndria. Bom, isso tudo é fantástico, mas tem algo mais fantástico ainda, que é a estrutura dessa proteína, que é a ATP sintase, que sintetiza esse ATP. Porque isso aqui é um verdadeiro rotor molecular. Como que funciona a ATP sintase? Então aqui a gente está vendo um esquema de uma ATP sintase em que está aqui para cima a matriz mitocondrial, então isso aqui está inserido dentro da matriz mitocondrial, e aqui para baixo está o espaço intermembranas. E vocês vão lembrar que o espaço intermembranas tem muito mais prótons, né? Então tem carga mais positiva, do que a matriz mitocondrial por causa do bombeamento de prótons da cadeia respiratória. Quando o próton volta por dentro da ATP sintase, esse próton faz a ATP sintase girar. Existe uma repulsão de cargas de resíduos dessa proteína que fazem com que essa porção dessa proteína dentro da membrana gire. E eu vou mostrar isso para vocês, os experimentos que comprovam isso, no vídeo que eu vou fazer sobre a ciência por trás disso. Então, isso aqui gira. E à medida que essa porção da ATP sintase gira, ela vai girar também essa porção verde que está aqui no meio da proteína. Isso tudo vai alterar a estrutura da ATP sintase, de modo que essas porções da proteína ATP sintase têm alterações alternadas de sua estrutura. E vocês vão reparar que aqui em cima, nessa estrutura da ATP sintase, tem 3 duplas de subunidades alfa e beta da ATP sintase. E são essas subunidades alfa e beta, né, essas duplas de subunidades alfa e beta, que catalisam a produção de ATP a partir de ADP e fosfato, e de modo que é transformado através da estrutura dessas proteínas, que vai ser alterada pela rotação dessa ATP sintase. Na verdade, é um rotor molecular, é o menor motorzinho molecular do mundo. Como que essas subunidades alfa e beta fazem a produção de ATP? Então agora a gente está olhando para essa mesma ATP sintase, só que de cima. Então a gente está vendo as 3 duplinhas de subunidades alfa e beta de cima aqui. E a gente está representando aquela subunidade verde que eu falei para vocês que roda, como essa setinha verde. E a gente vai começar olhando para essas 2 subunidades alfa-beta aqui. Mas, na verdade, todas elas são iguais, mas elas trabalham concatenadas em outras posições estruturais. Então, a gente vai começar numa situação em que, porque a subunidade verde está virada para um lado específico, esse grupo de subunidades alfa-beta tem afinidade por ligar ADP e fosfato. Essa proteína agora tem a capacidade de ligar uma molécula de ADP e ligar uma molécula de fosfato no sítio ativo dessa enzima. Essa estrutura que ela tem no momento facilita essa ligação. Aí passa um próton pela ATP sintase e aquele eixo verde que roda, agora rodou para cá e agora está virado para um outro lado. Quando ele roda, ele força uma mudança conformacional naquelas 2 subunidades alfa-beta. Antes elas estavam ligadas em ADP e fosfato, agora elas forçam o ADP e o fosfato a se aproximarem, a se ligarem na forma de ATP. Foi formado ATP dentro dessa dupla de subunidades alfa-beta. Aí vem mais um próton, e esse próton faz com que esse eixo agora vire para um outro lado, agora ele está mais virado para a subunidade alfa-beta que a gente está olhando desde o começo. Nessa situação, essas subunidades mudam de estrutura de novo, e essa nova estrutura tem pouca tendência a ligar ATP. Na verdade, ela tende a desligar o ATP. Então, o ATP se solta e ele está produzido livre agora, pode ser usado pela célula para suas várias funções. Agora passa mais um próton pela ATP sintase e aquele eixo roda de novo e agora ele está virado para o lado inicial que a gente começou. Aquela duplinha de subunidades alfa-beta que a gente está pintando aqui em vermelho, agora está de novo na conformação que liga ADP mais fosfato.
Então a gente ligou ADP mais fosfato, produziu ATP e desligou ATP e voltou a ligar de novo. E isso acontece alternadamente nas 3 duplas de subunidades alfa-beta. Enquanto uma subunidade está ligando ADP fosfato, outra subunidade está fazendo ATP e uma terceira subunidade está desligando ATP. E alternadamente a gente vai sintetizar um ATP à medida que passam prótons pela subunidade que roda da ATP sintase. Então você tem uma produção de ATP nessa ATP sintase. Então as transformações de energia, na verdade, são extremamente complexas, extremamente bonitas. Você tem energia química sendo liberada porque você tem uma transferência de elétrons de NADH para oxigênio gerando água. Essa transferência é termodinamicamente favorável porque oxigênio tem mais afinidade por elétrons do que NADH. Essa energia química, essa liberação de energia química, está associada ao bombeamento de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas, porque a redução e depois oxidação dos complexos 1, 3 e 4 está associada a bombeamento de prótons para o espaço intermembranas. Isso cria um gradiente de prótons, faz com que o espaço intermembranas seja mais positivo do que a matriz mitocondrial. Isso é uma forma de energia. A gente transforma energia química em energia elétrica. O retorno desse próton, que é favorável, porque a carga da matriz é negativa, portanto trazer uma carga positiva é favorável, está associado com uma mudança na estrutura da ATP sintase, na verdade, transformado em energia cinética, na rotação dessa enzima. E a rotação dessa enzima catalisa a produção de ATP a partir de ADP mais fosfato. Então, é energia química virando energia elétrica, virando energia cinética, virando energia química de novo. Várias transformações de energia num processo extremamente bonito do ponto de vista de bioquímica mesmo, mas acima de tudo extremamente conservador em termos de energia. A capacidade de produzir ATP a partir de NADH na mitocôndria conserva energia numa capacidade muito maior do que qualquer motor feito pelo homem. Isso é muito mais eficiente em termos energéticos do que qualquer motor feito pelo homem. Não é só na ATP sintase que um motor por energia elétrica vai gerar rotação. Existem outros processos que também são catalisados por um gradiente de prótons. Um exemplo é em bactérias. Bactérias também têm um gradiente de prótons através da sua membrana, formado de maneira muito parecida com o da mitocôndria, mas essas bactérias podem usar esse gradiente de prótons para rodar uma proteína que faz mexer o flagelo dessas bactérias. Então, o movimento das bactérias pode ser catalisado por um gradiente de prótons, assim como na ATP sintase. Fora isso, o gradiente de prótons mitocondrial é importante para transportar coisas para dentro e para fora da mitocôndria. Então, a gente viu que a ATP sintase faz o ATP dentro da matriz da mitocôndria. Para fazer o ATP tem que ter fosfato e tem que ter ADP. E esse ATP que é formado dentro da mitocôndria tem que poder sair da mitocôndria, porque é fora da mitocôndria que acontecem a maioria dos processos que gastam ATP. Como que fosfato e ADP entram na mitocôndria e como que ATP sai da mitocôndria? Fosfato entra na mitocôndria em cotransporte com um próton. Ou seja, o próton entrar para dentro da mitocôndria é favorável, porque tem mais prótons fora do que dentro. Se o fosfato é transportado junto, esse transporte é um transporte ativo e favorável. Então, esse cotransportador de prótons com fosfato leva o fosfato para dentro da mitocôndria. E o ADP? O ADP entra na mitocôndria em troca de uma molécula de ATP. A gente tem um trocador de ADP-ATP. ADP tem 3 cargas negativas. ATP tem 4 cargas negativas, porque tem um fosfato a mais. Se você troca ADP por ATP,
você basicamente está jogando uma carga negativa para fora, por causa dessa diferença de carga entre as duas moléculas. Jogar uma carga negativa para fora é favorável termodinamicamente porque o espaço intermembranas mitocondrial é muito mais positivo, porque tem mais prótons, do que a matriz mitocondrial. Então, o trocador de ADP-ATP é também um transportador ativo que usa o gradiente de prótons da mitocôndria para fazer essa troca. Fora isso, esse gradiente de prótons é usado pela própria ATP sintase para catalisar essa produção de ATP na ATP sintase. Bom, a partir daí eu acho que já deu para entender que a estequiometria de quantos ATPs são formados a partir de quantos NADs ou quantos FADs não é uma coisa fixa. Na verdade, não são só fosfato e ADP que são transportados na membrana interna, gastando prótons nesse transporte. Piruvato também é transportado assim, succinato também é transportado assim. Vários substratos diferentes podem ser transportados às custas do gradiente transmembrana de prótons. Fora isso, ainda está em discussão na literatura exatamente quantos prótons são bombeados por cada um desses complexos respiratórios. Então, se você perguntar para mim quantos ATPs são gerados por NAD ou FAD reduzidos, eu vou falar para você que depende de várias situações diferentes, depende do tipo de mitocôndria, depende do acoplamento, depende do tipo de transportadores que estão acontecendo. Essa não é uma fosforilação a nível de substrato, essa é a fosforilação oxidativa, em que a produção de ATP acontece de uma forma menos diretamente ligada à modificação de um substrato. E é por isso que a gente pode ter as magalis, é por isso que a gente pode ter gente que forma menos ATP por mol de glicose ou que forma mais ATP por mol de glicose. Tá? Para facilitar as contas de vocês, nós vamos considerar genericamente que a partir de cada NAD são formadas 3 moléculas de ATP e a partir de cada FAD são formadas 2 moléculas de ATP. Isso provavelmente é uma conta em excesso. Na verdade, se vocês pegam as edições novas do Leninger, ele vai falar em menos ATP por NAD e por FAD, vai falar em 2,5 e 1,5. Mas se a gente usa 3 moléculas de ATP e 2 moléculas de ATP para NAD e para FAD, a gente chega naquele número final mágico de 36 a 38 ATPs que vocês aprendem desde o colégio. E também a gente facilita as contas porque a gente não está trabalhando com meio mol de ATP, então facilita para vocês. Tá? Por que o FAD gera menos ATP do que o NAD? A gente já viu que é uma diferença de potencial redox. E também porque o complexo 2 não bombeia prótons. Então, se você tira elétrons de FAD, você tem um bombeamento de prótons do complexo 3 e do complexo 4, mas não do complexo 1. Portanto, é menos energia e vai sintetizar menos ATP. Então, esse é o processo de fosforilação oxidativa, o processo em que a oxidação de NAD e de FAD está acoplada a um bombeamento de prótons através da membrana mitocondrial interna, gerando um gradiente de prótons mais positivo no espaço intermembranas, mais negativo na matriz mitocondrial. E o retorno desses prótons pela ATP sintase é favorecido termodinamicamente, por causa da carga negativa da matriz, e está acoplado à produção de ATP na ATP sintase, um processo que envolve uma alteração de estrutura da ATP sintase, em que a enzima roda, muda a conformação de subunidades alfa-beta dentro dela, que juntam ADP e fosfato, formando ATP. Esse é o processo de fosforilação oxidativa, e a seguir a gente vai ver como esse processo é regulado.